E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. Hoje meio corrido, porque daqui a pouco eu trabalho. Às vezes, vocês não têm noção de como às vezes é complicado conciliar o emprego como professor com os vídeos aqui pro canal, né? Então, vamos lá, né? De qualquer curioso é que de certa forma eu tô meio que fazendo hora extra praticamente, né? Porque eu não estou dando aula no meu instituto agora, mas estou dando aula aqui para vocês. Mas, então vamos lá. Hoje, como vocês viram aí até na thumbnail do vídeo, continuação da série de Machine Learning. Eu acho que esse é o último episódio de métodos de classificação para algoritmos clássicos de Machine Learning, porque a ideia aqui foi melhorar o que já tínhamos da ferramenta de classificação, do nosso frameworkzinho de classificação, melhor dizendo, de um jeito que ele fique mais fácil de usar e seja mais útil. Está tão fácil de usar aqui que, teoricamente, do jeito que está agora, você não precisa nem programar mais. É só simplesmente chamar o programa assim e usar. Bom, como assim? Eu vou explicar para vocês. Eu estou aqui na pastinha do episódio 19, que deve estar aí no repositório no GitHub que se encontra na descrição desse vídeo. Eu vou dar um DID aqui só para vocês verem que os algoritmos que a gente implementou nos vídeos passados são todos aqui: Decision Tree, Logistic Regression e tal, Naive Bayes. Assim, eu reescrevi para o framework aqui funcionar melhor, mas em essência a parte de Machine Learning dos algoritmos está igual, não mudou nada. Só tem uma coisa aqui que talvez chame a atenção de vocês, que é o seguinte: tem uma pasta aqui, ó, Dataset. Vamos abrir ela. Eu coloquei aqui mais duas bases de dados, então hoje vamos brincar com 4 bases de dados. Uma é de banco. É um exemplo bem clássico de Machine Learning, que é o seguinte: você tem uma base de dados com uma série de informações de clientes. Acho que idade, questões tipo, por exemplo, o quanto que ele ganha. Quer ver? Vamos abrir essa base aqui, só para a gente ver o tipo de informação que tem. Né? Por exemplo, se a pessoa é casada, é, a, é, o quão instruída academicamente a pessoa é, se a pessoa já está com um empréstimo devendo, se tem casa, enfim, uma série de informações aí, outras eu nem sei o que significam, porque eu não sou muito entendido dessa parte do sistema financeiro, e ao final pergunta se essa pessoa deve receber um empréstimo ou não. Aí, se não, tá ali no, 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 no. Se sim, yes. Pode não parecer, mas nos Estados Unidos tem bastante coisa assim, algoritmos que ajudam o gerente, né, a pessoa responsável pelo empréstimo, a tomar essa decisão. Tem outra base aqui de NBA que tem informações sobre o jogador de basquete, né, por exemplo, cestas que fez, rebotes, esse tipo de coisa, o nome. E ao final tem um target aqui, 5 years, que eu não sei o que é. Vamos imaginar que para fins do nosso exemplo, por exemplo, se o olheiro deve observar esse jogador ou não ao longo de 5 anos. Se faz sentido o nosso time contratar ele aí ao longo de 5 anos. Não, vou ser honesto, não sei se é isso, mas para fins do nosso exemplo aqui, acho que não vai fazer diferença não. E a de PC, que é a de câncer de próstata, que a gente está mexendo, e a do Titanic, né, que a gente cansou de usar. Se você viu os vídeos anteriores, você não vai estranhar nada aí. Bom, não tem nada de. São 4 bases de dados diferentes, bastante diversas, e o ponto é: a nossa ferramenta, agora, ela funciona com uma chamada por linha de comando, e você pode passar a base que você quiser, desde que ela esteja no formato CSV. Beleza. Bom, vamos brincar então. Como é que funciona essa nossa ferramenta aí? Depois eu vou abrir um pouco o código, né, mostrar para vocês como já é de praxe aí. Vamos chamar o Python e aí a gente escolhe qual algoritmo a gente vai usar. Vamos usar o Random Forest, que acho que é o que está mais fresco, vocês viram no vídeo anterior aí dessa série. E aí o que você passa logo depois? Você tem que formar a base que você vai usar.
Vamos começar usando a do Titanic, né, que é de praxe. Aí, tem uma série de outros comandos que você pode usar. Vou até fazer o seguinte, vou chamar o help aqui primeiro, só para a gente ver. Tem todos esses parâmetros aí que a gente pode usar. Então, primeiro, vamos passar aqui a base do Titanic, né, normal, igual a gente conversou. Aí o próximo parâmetro que tá aqui como opcional, mas eu acho que é obrigatório usar. Sim, é obrigatório usar lá, DELI, isso mesmo. Bom, o que é esse parâmetro aqui, DELI, que você tem que passar quando você invoca aí o programa? É simplesmente qual é o símbolo que delimita cada campo no nosso arquivo. Vocês podem olhar aqui no DNBA aqui, é a vírgula que separa cada elemento. No caso do banco, é ponto e vírgula que separa cada elemento. Normalmente o CSV é vírgula ou ponto e vírgula. Acho que não é comum você usar outros símbolos além desse, não. No Titanic é vírgula, então a gente passa a vírgula aqui. Eu até acho que é tranquilo você fazer um algoritmo que descobre por conta própria qual símbolo é, mas por enquanto tá assim, não vai mudar o mundo, você não vai morrer por digitar essas informações aí. Cada uma das vocês lembram aí que nos vídeos que eu falei sobre o pré-processamento tem o filme Sindata, que você preenche campos que estão faltando, One Hot Encoding, que você troca as tais variáveis categóricas por números, né, porque você tem que lembrar que o algoritmo de machine learning não trabalha com texto. Pelo menos esses aqui clássicos do jeito que estão, não. Mas, óbvio que existem outros algoritmos de machine learning que trabalham com texto, mas esses aqui que a gente abordou nessa série até agora é tudo número. O tamanho do conjunto de teste, enfim, vamos explicar cada uma dessas coisas até para a gente entender. O próximo parâmetro é o fill missing data. Você tem que informar quais colunas que têm elementos faltando no seu conjunto. Isso às vezes acontece, você tem uma base de dados que falta informação. Eu expliquei quais eram as técnicas que você usa para lidar com esse problema, não vou explicar de novo agora porque já tem outro vídeo falando disso, mas se você apertar Ctrl F aqui, ó, é fácil ver que tem um monte de campos que estão faltando um elemento. Todos estão concentrados na coluna 2, que é essa coluna aí da idade, né? 0, 1, 2. Então, é a 2, que é a de idade aqui. Então, eu vou passar aqui a coluna que está faltando informação. Simples assim. Ah, Lucas, se tivesse duas colunas faltando informação, aí eu coloco vírgula e a próxima. É assim que está estruturado o meu algoritmo. Inclusive, isso vai acontecer agora aqui com o One Hot Encoding. Vamos lá, então. O que é o One Hot Encoding mesmo? Vamos recordar rapidinho, tem muito tempo já que eu falei sobre isso. One Hot Encoding é a técnica que você usa quando você tem variáveis categóricas. Variáveis categóricas, normalmente, elas estão representadas na sua base de dados não como número diretamente, mas como texto. Por exemplo, male, female, né? Não tem como os nossos algoritmos aí que a gente está usando trabalharem com texto dessa maneira, vai dar erro. Da mesma forma, esse embarked aqui tem os campos S, C, né? O algoritmo vai entender isso. Os próximos, que são só números, ele vai entender. Então, no One Hot Encoding, você informa quais colunas estão representadas com texto para o algoritmo transformar em número usando a técnica do One Hot Encoding que eu expliquei lá no vídeo da série aqui sobre isso. Vou botar elas na descrição, caso você queira assistir depois, para relembrar ou para entender isso mesmo. Mas assim, é só a coluna 0 e coluna 1 que tem esse problema. Bom, depois disso, a gente tem que informar o teste size, qual que vai ser o tamanho do seu conjunto de teste. No caso aqui, por padrão, se você não informar nada, ele vai usar 20%, que é o padrão. Mas aí você pode escolher. Eu quero que você pegue o conjunto original inteiro, sorteia 10% para ir para o teste, e o restante, os 90%, vão para o treino. Beleza. É só você informar ali 0,1, 0,15, se for 15%. Enfim, é só informar assim, né, o algoritmo entende direitinho. Bom, depois disso, você tem os parâmetros padrão
do Random Forest, que no caso dele é o número de árvores que a sua floresta vai ter. Como assim número de árvores, floresta? Assiste o vídeo passado que lá eu expliquei o Random Forest, está aqui na descrição também. Mas vamos supor que eu quero que tenha 200 árvores. É só passar o /NE, que é o estimators aqui, number of trees in the forest. Depois disso, da mesma forma, se você omitir, por padrão, se eu não me engano, ele vai rodar 100. Mas vamos rodar 200 aqui. E o último parâmetro que falta é o print, porque sem o print ele não vai mostrar na tela a acurácia. Uma coisa que eu sinto que está faltando era opções para o algoritmo pegar esses dados e transformar em tabela, no LaTeX, salvar em um outro formato de texto, salvar em JSON, sei lá, né? Mas, por enquanto, isso aí vai ficar para um futuro aí qualquer aí. Bom, vou rodar aqui. Aí, o que o algoritmo mostra? Ele mostra a matriz de confusão com verdadeiros positivos aqui. Então, assim, eu não lembro quantas pessoas tem na base do Titanic, né? Você teria que somar os campos aqui para saber qual a galera que foi aí para o teste, mas 43% classificou corretamente. No caso, a base do Titanic diz se a pessoa sobreviveu aqui, né? Então, esses 43 aqui são pessoas que na base está dito que elas sobreviveram, e de fato elas sobreviveram. E esses 28 que está aqui são pessoas que morreram de verdade, e o algoritmo corretamente também disse que elas morreram. Nessa outra diagonal estão os erros. Aí eu não lembro de. Acho que aqui é o verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. Acho que é isso mesmo. Verdadeiro negativo aqui. Não, é verdadeiro positivo aqui, falso positivo aqui. Não, peraí. É que essas coisas de verdadeiro positivo e tal, a gente confunde. Eu acho que é normal confundir porque é sutil assim a diferença, né? E é normal dar uma confundida. Dei uma olhada aqui, pessoal, no formato que a Scikit-Learn retorna a matriz de confusão para você, que foi isso que eu usei. A ordem às vezes pode vir trocada e eu acabei de verificar aqui que é o seguinte, vamos de novo. Esse cara aqui é o verdadeiro negativo. Né? Quer ver? Vamos desenhar aqui que tudo fica mais fácil. Né? Você vai ter, por exemplo, 43, 5, 14 e 28. Então, vamos lá. 0, 1, 0, 1. Vou explicar de onde que eu tirei isso. Acho que desse jeito vai ficar mais simples de entender do que só eu falando. Bom, então vamos lá. Essa diagonal aqui, ó, são os acertos dos algoritmos. Normalmente o formato é assim mesmo. Essa outra diagonal aqui são os erros que o algoritmo cometeu. Então, o algoritmo errou 19 pessoas e acertou 43 mais 28 aqui. Então, é uma taxa de acerto razoável, né, de 78%. Bom, vamos lá. O que é esse primeiro campo aqui? 0 e 0. Né? Essa coluninha aqui, não a linha, tá? Essa coluninha aqui, ó. Essa coluninha aqui é o que realmente aconteceu, né? Enquanto então assim, essa coluninha aqui é o que realmente o algoritmo disse e aqui o que foi predito. Então vamos lá, o que é esse 43 aqui? São pessoas que não morreram, o 0 é o que não morreram. Então assim, são as pessoas que não morreram mesmo, true, e que o algoritmo predisse corretamente que elas não morreram. Da mesma forma, esse 28 aqui são as pessoas true, ali ó, 1, que morreram mesmo, que a base do Titanic é de pessoas que sobreviveram e morreram, são pessoas que morreram mesmo, e que o algoritmo acertou corretamente em dizer que eles morreram. Então, esse aqui são os verdadeiros negativos e verdadeiros positivos. Verdadeiro positivo aqui, verdadeiro negativo aqui. Esse cara aqui são as pessoas que não morreram, lá, tá 0 ali, não morreram, e o algoritmo predisse erradamente que elas morreram. São os famosos verdadeiros positivos. Não,
verdadeiros negativos. E tá ruim aqui. Falso positivo. Isso, falso positivo. Por quê? Porque é falso, olha lá, 0. Olha lá, tá 0, mas o algoritmo disse erradamente que elas morreram. O 1 é positivo. Então, falso positivo. Falso positivo porque não é positivo de verdade. O algoritmo disse que é positivo, mas não é. Tá certo? Então, o algoritmo cometeu esse equívoco para 5 pessoas. 5 pessoas que não morreram na realidade, porém o algoritmo disse que elas morreram. E aqui embaixo, o 14, são os falsos negativos. Por quê? Porque são pessoas que morreram, olha lá. São 14 pessoas que realmente morreram no Titanic, porém o algoritmo erradamente está dizendo que elas não morreram, retornou o label 0. Então, são pessoas que de fato morreram, porém o algoritmo diz erradamente que elas não morreram. Então, é isso que a matriz de confusão da Scikit-Learn faz, né, representa dessa maneira. Todas as matrizes de confusão que você olhar aí desse código estão representadas dessa maneira aí. Bom, daí o que tem de mais, né? O que tem de mais, coleguinhas, é que você, além disso tudo que eu mostrei aqui, você ainda tem a validação cruzada. E aí a brincadeira começa a ficar interessante. O que é a validação cruzada? A validação cruzada é o seguinte: você tem uma maneira bem interessante de testar o seu algoritmo aí. Como é que ela funciona? A validação cruzada, normalmente, ela pede para você informar um K, né? O K-fold e tal. Que eu acho que no nosso código aí, se você não informa o KF por padrão, ele usa 3. Mas vamos colocar 3 mesmo, que eu acho que é bom para explicar. O que é isso? Bom, vamos usar o bloco aqui de texto do Atom para explicar. A validação cruzada é o seguinte: você roda o algoritmo várias vezes, sempre trocando o teste com o treino. Mas vamos fazer um exemplinho para a gente entender. Vou colocar 5, que eu acho que vai ser melhor para entender. Vamos lá, tem 100 pessoas na sua base do Titanic. Se o test size a gente colocou que é 10%, eu falei que é 10%, então 90 pessoas vão para o conjunto de teste e... Não, 10 pessoas vão para o conjunto de teste e 90 vão para o treino, né? Se você está dizendo que o conjunto de teste é 10%, 10% de 100, 10 pessoas para o teste, 90 para o treino. Tudo sorteado, embaralhado. Isso é o que ocorre se a gente tiver, entre aspas, uma cross-validação de K1. Mas o nosso K aqui é 5, então o nosso algoritmo vai rodar 5 vezes. Na primeira iteração, vai ocorrer isso aqui, normal. 10 pessoas vão para o teste, 90 por treino. Até aí, nada demais. Na segunda iteração, o que vai acontecer? Você vai rodar de novo o algoritmo, mas você vai ter certeza absoluta que essas 10 vão para o treino e outras 10 que estavam no treino vão para o teste. Então, outras 10 vão para o teste e 90 vão continuar no treino, só que com essa coisa embaralhada. Então você tem certeza absoluta que outras 10 pessoas que não estavam no conjunto de teste na primeira iteração vão estar nesse da segunda iteração. Para cada uma dessas execuções, o algoritmo vai rodar normal, vai dar uma acurácia, né? Vai retornar a matriz lá, vai dar um resultado qualquer lá, né? Quando você rodar a terceira iteração, outras 10 vão entrar para o teste que não estavam na iteração 1 e nem na iteração 2. Então, nessa terceira iteração aqui, vai rolar isso. Outras 10 pessoas de teste que não são essas 10 da iteração 2 e que também não são pessoas da iteração 1. Aí na quarta iteração, mesma coisa. Você vai de novo embaralhar. Essas 10 pessoas que estavam no teste vão voltar para o treino. E você vai pegar outras 10 pessoas que estavam no treino que não entraram no teste nem na terceira iteração, nem na segunda e nem na primeira. Qual que é a utilidade disso? Isso ajuda a você
ter mais certeza que o seu algoritmo não está sendo manipulado até sem querer na hora de você rodar. Porque dependendo do conjunto de teste, dependendo do conjunto de teste que você tiver, você pode ter um resultado melhor ou pior. Né? Até corre o risco, né, uma pessoa que vai publicar um paper e tal, ela fazer tipo um cherry picking, que é escolher direitinho quais amostras vão para o teste de forma ao resultado ser melhor. Né? E isso não é uma coisa correta. Né? Então, se você sorteia completamente assim, você tem mais certeza que o seu algoritmo está funcionando corretamente, está dando um desempenho bom. É útil também para prevenir overfitting, né? Que você fazendo esse embaralhamento aí não resolve, porém dá uma amenizada. O melhor jeito de você resolver overfitting é aumentando sua base de dados, mas obviamente não é sempre que você pode fazer isso. Se isso ocorrer, você tem outros recursos que você pode utilizar, que dependendo, eu até posso fazer uma pesquisa ampla sobre isso e trazer para vocês. Então, você pode escolher quantas iterações você vai ficar embaralhando teste e treino. Vamos botar 5 aqui e rodar. O algoritmo vai rodar 5 vezes e ele vai retornar. Olha lá, ele retornou uma série de outras informações. Vamos entender. No caso aqui, eu não fiz ele retornar a matriz de confusão ainda. Não lembro por quê, mas aí é só modificar o algoritmo. O ponto é que assim, você tem 3 parâmetros aqui: fit time, score time, test score. Aí vamos lá. O que é o test score? São as acurácias que cada uma das 5 execuções tiveram. Então, na primeira iteração, o algoritmo teve uma performance de 78% parecida com esse teste que a gente fez aqui em cima. Da segunda vez, deu 80%. Da terceira vez, o algoritmo acertou 84% das vezes. Olha lá, tá vendo como ele dá uma leve variada? Aí você pode até computar o desvio padrão, a média dessas execuções, botar no artigo, fica bem rico de dados o seu algoritmo. O fit time é quanto tempo em cada uma das execuções levou para o algoritmo montar o modelo de treino. Foi 24 milésimos de segundo. Olha lá, as 5 vezes. Faz bastante sentido isso. O score time é o tempo que levou para computar a acurácia de todos aqueles testes. Deu 1 milésimo de segundo, né? Deu 1 milésimo de segundo. É muito rápido você fazer isso, né? É muito rápido. Bom, como vocês estão vendo aí, essa ferramenta não está completa ainda, porém, eu acho que do jeito que ela está aí, ela é bastante útil. Aí vem a coisa mais interessante. Você pode rodar mais de um algoritmo de uma vez. Como é que você faz isso? Você faz invocando o arquivo run.py. Aí vamos trocar para a do banco. A do banco, deixa eu ver qual que é o delimitador que ele usa. Ponto e vírgula. Então a gente vai ter que trocar aqui por ponto e vírgula. Não tem problema de ter dados faltando lá. E também não tem problema de one hot encoding. Tem bastante, nossa, tem muito. Deixa eu ver, eu fiz um TXT que está aí até no repositório que tem direitinho as informações que você precisa para testar fácil, né? Então, são essas aqui, ó. O one hot encoding desse cara é isso aqui. É a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14. O conjunto de teste, vamos deixar o padrão que é 20% mesmo, né? E aí, como é que funciona com os algoritmos que você vai usar? Quer ver? Antes até de rodar isso aqui, vamos chamar aquele help ali, né? Só para a gente ver direitinho o que você pode usar aqui. Olha só, isso aqui que é interessante. Você pode dizer qual algoritmo você vai usar. Se você botar tracinho RF, vai usar Random Forest e Decision Tree. Aí acabei de achar até um erro no algoritmo lá. O LR é de regressão logística. Vamos até corrigir aqui, tá vendo? Um erro ou outro acaba passando. É até bom que vocês verem que o código que faz isso, que é esse argument parser aqui, ele tem ele que imprime esse help, né, esse negócio todo. Aqui é use, logistic, regression. Tem outro com erro ali também, né?
na IVBase aqui, o SVM. No SVM aqui não é o help aqui na IVBase, aqui é use SVM. Beleza. Dito isso, vamos limpar a tela aqui, vamos rodar de novo. Agora tá tudo certinho aqui, né? Cada o help aqui de cada comando tá certo. Eu vou atualizar isso aí no GitHub, na hora que vocês verem aí, não vai ter nenhum desses problemas. Bom, use random forest é só passar a barra F. Decision tree, DT. Vamos testar isso então, né? Então, vamos fazer um teste aqui, aonde a gente vai aplicar a validação cruzada e vamos testar em dois algoritmos diferentes ao mesmo tempo, para ver o que acontece. Então, copiei aqui, a gente vai usar a base de dados do banco, Banks CSV, o delimitador vai ser o pontinho e vírgula, e o on-hot encoding são essas colunas aqui que estão representadas com variáveis categóricas, né? Textos. Aí vamos fazer o seguinte, vamos testar o algoritmo com SVM, e vamos testar também Random Forest e um outro aí, KNN. Então vamos testar com esses três aí. Lembrando que você também pode passar o parâmetro específico que cada algoritmo tem. Então, por exemplo, o Random Forest aqui, o negócio da árvore é o NE. Então vamos passar, só que o nosso Random Forest de vai ter 150 árvores. E vai ter a validação cruzada com um k-fold de 4. 4 iterações cada algoritmo vai rodar. Aí, pessoal, tem um parâmetro que eu acho bastante útil, que é o debug. Ele imprime mais detalhes de tudo que está sendo feito, é porque eu notei que dependendo de quantos algoritmos você coloca, tal, fica um pouco lento, então você acaba tendo um feedback ali imprimindo na linha de comando de tudo que está ocorrendo. Então, vamos rodar aqui. Se eu não tiver esquecido de nada, vamos ver o que acontece. Essa base do banco, ela é um pouquinho mais pesadinha, tá? Por isso que eu botei o debug, que pode dar uma impressão de que não tem nada funcionando. Mas tá vendo? Ele imprime. Ó, o Random Forest já terminou. Eu pedi para rodar 3 algoritmos diferentes aqui. O Random Forest já rodou. Legal. Aí, não sei qual que vai rodar agora, se é o SVM ou o KNN. Acho que é o KNN, porque foi a ordem que eu chamei as funções de cada algoritmo aí. Como eu coloquei para ele fazer 4 iterações da validação cruzada, ele vai rodar o SVM 4 vezes, o Random Forest 4 vezes e o KNN 4 vezes. Então, assim, demora um pouquinho mesmo, se a base for grande, que foi o que eu acabei fazendo aí. Ah lá, o KNN acabou agora. Então rodou o KNN 4 vezes. O SVM eu acho que vai demorar mais, tá? O SVM é um pouquinho mais enjoado, um pouquinho mais demorado. Ufa, demorou, tá, pessoal? Nossa, demorou mesmo. Vamos olhar aqui. Então, ele retorna, né, essa estrutura toda aqui. Ah, uma coisa importante, pessoal, que eu esqueci de falar. Tudo que você faz nesse algoritmo, quando você invoca run.py, fica registrado nesse arquivo de log aqui, ó, que também está lá no código. Então, eu não coloquei... o ideal é você sempre rodar esse nosso framework aí pelo arquivo run.py, que ele sempre vai gerar esse log aí de informações, que base foi usada, quais foram os parâmetros, né, que você rodou cada um dos algoritmos, a hora, o dia, tudo certinho. Então, eu acho melhor rodar aí do que do jeito que eu tinha rodado antes, que foi só para demonstrar para vocês. E bom, né, vamos voltar aqui e olhar os resultados. Então, o teste score aqui da Random Forest variou bizarramente. Estou bastante surpreso assim, de como a Random Forest foi mal ali nos 3 casos ali por último. Para treinar, levou 2, 3 segundos, então Random Forest treina rápido, porém eu não lembro direito as particularidades dessa base, mas o resultado foi ruim. Bom, vamos olhar o do KNN. O KNN também foi mal, olha lá, 88, depois 62, enfim, foi caindo. Tá
Tá bastante instável, né? Parece que talvez a gente tenha que ajustar melhor os parâmetros do algoritmo, porque ele não está dando resultados bons, não. E o SVM, olha lá, deu 88, 61, 81, 22%. Parece que o SVM está menos pior, porém aquele 22% ali de acerto no fim tá complicado, né? Parece que na última vez que rodou, pegou amostras que foram para o teste não existem no treino e deu um resultado muito ruim. E olha só, o tempo para o SVM rodar, treinar cada uma das vezes foi 1 minuto. Olha lá, da última vez levou 31 segundos. Curiosamente, ele ficou pouco tempo e deu um resultado bem ruim. Tem que lembrar também que o SVM que a gente está usando aí é o linear, que é o mais básico. Então, de longe, esses algoritmos aí eles não estão bem ajustados para rodar essa base aí. Mas tudo bem. Vou só fazer um último teste agora, porque já está começando a ficar mais tarde aqui para mim. Eu não vou rodar a validação cruzada, tá? Só vou rodar um algoritmo, os algoritmos uma vez só, mas eu vou rodar todos. Para eu rodar todos, eu passo aqui o all. Aí, quando você roda todos uma vez, é interessante. O objeto que ele retorna está ordenado certinho do que foi melhor para o pior. Quer ver? Vamos rodar aqui, mas não vai ser para do banco, não. Vamos rodar a da NBA mesmo. Acho que a da NBA demora também. Eu esqueci, gente, que a gente tem que pegar certinho as colunas que estão faltando, todas essas coisas aí da base de NBA. Olha lá, de NBA o delimitador é vírgula, faltam elementos da coluna 9 e tem one hot encoding só na coluna 0, que se eu não estou enganado, é de fato a coluna onde estão os nomes dos jogadores. Então vou apagar isso aqui, o delimitador, tal, certinho. Acho que agora não esqueci nada, né? Vamos ver se vai rodar certo. Olha lá, a árvore de decisão e o random forest, eles normalmente são os mais rápidos mesmo. Assim, em geral, o random forest dá uns resultados bem legais, mas assim, ele também é muito suscetível, quer dizer, a decision tree sozinha que é muito suscetível ao overfitting. O random forest ameniza um pouco. Olha lá, regressão logística rodou rápido, naive Bayes rodou rápido, KNN rodou rápido. Normalmente o cara que é mais lentinho é o SVM, mas em geral o SVM dá uns resultados bons. Os resultados aqui também não foram tão bons. Ah lá, ele retornou a matriz de confusão de todo mundo. Do jeito que está o código, quando eu rodo uma vez só, ele manda a matriz de confusão de todo mundo. Ah lá, a melhor acurácia foi do Random Forest, com 64%, e 8 segundos para rodar tudo, o treino e também o teste. Eu posso separar também igual com a validação cruzada ele faz. Depois dele, a árvore de decisão faz sentido, né? A árvore de decisão e tal terem sido melhorzinhos. O SVM ficou em terceiro, mas novamente não é o melhor. SVM em geral é melhor que os outros. Mas assim, como eu estou usando a kernel linear, eu não cheguei a mudar para outros tipos de kernel, não. Deixa eu ver se é a linear mesmo. É, a linear mesmo que eu estou usando. Talvez com outras kernel e tal, dê um resultado melhor. Tem outra coisa também, que agora que eu parei para pensar. O conjunto de teste está 20%. Talvez para essas bases seja muito elevado, não sei. Mas beleza. Vamos, só para fechar, né? Vamos rodar a última base aí, que é a de câncer de próstata. Se não me engano, é só o delimitador mesmo que a gente tem que informar. Nossa, rodou num segundo. O Naive Bayes deu 100% de acerto, Random Forest 90%. Enfim. E a do nosso amigo Titanic aí? Será que tem um algoritmo aí que seja muito bom? A nossa base do Titanic? Olha, até que os resultados foram bons. KNN ganhou, SVM ficou em segundo, Logistic Regression em terceiro, tal. Bom, de qualquer forma, pessoal, esse framework ele não está 100% concluído, tem muita coisa que dá para melhorar
nele. Por exemplo, eu posso fazer alguma coisa para ele rodar todas as kernels do SVM de uma só vez. Enfim, tem muita coisa que dá para a gente mexer aí. Eu não vou explicar o código hoje, porque esse vídeo aí já deve estar absurdo de gigante, né? O que eu posso dizer para vocês, talvez eu faça até um texto no blog, então, para explicar melhor ele, para, né, complementar aí bastante as informações. Mas assim, tirando o que eu mostrei para vocês antes, sei lá, por exemplo, eu estou aqui na da regressão logística, a mesma coisa, a gente chama o pacote Scalar Linear Model, chama o construtor da regressão logística, tal, tal, tal. Eu acho que a única coisa que é digna de nota que a gente falar agora é a validação cruzada como que a gente fez. Cada uma das classes de cada um dos métodos, por exemplo, eu estou aqui na da árvore de decisão, eu botei um construtor, né, tudo certinho. E, bom, tem o método compute, que computa o método do jeito que aí a gente está acostumado a ver, retorna a matriz de confusão, que é o próprio scikit-learn que dá, e tem um método separado só com a validação cruzada. Aí, nesse caso, a gente tem que importar o pacote sklearn model selection, né, desse pacote, melhor dizendo, importar o cross-validate mesmo, e chamar o método cross-validate passando o modelo em si, o x e o y, e qual é o tamanho do seu K. Simples assim. Aí ele retorna um cara com todos os resultados de uma vez. Eu até acho que tem como olhar melhor os parâmetros para receber também matriz de confusão e todas essas coisas, mas não deu ainda para fazer muitas modificações nesse sentido. Tá certo? Então, gente, é basicamente isso. Eu acho que esse vídeo ficou gigantesco. Talvez ele tenha aqui em duas partes aí pro canal. Eu espero que você tenha gostado, tá? Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu vejo vocês na próxima. Ah, acompanhe que talvez eu faça umas lives aí pro canal, programando coisas aí legais em Python. Valeu!